Você já viu alguma vez um carro com um turbo? Sabe, se você já assistiu Velozes e Furiosos, sabe daquelas cenas que os carros estão correndo, aí eles acionam o nitro do carro, aí o carro vira uma máquina e sai assim fogo do escape, né? E agora imagina se você dirigisse um carro com nitro e você apenas usasse o nitro para todas todas as movimentações do carro. Você pode imaginar que logo logo ele ia estragar, porque é um uso do alto potencial do carro, aumenta a quantidade de tensão em todos os sistemas internos do carro. E no nosso corpo a gente tem uma coisa parecida, é o que acontece mais ou menos quando a gente come açúcar. O açúcar, a história que a gente tem com o açúcar é uma coisa muito especial, porque o açúcar serviu como uma fonte de energia em épocas que era muito importante e que a comida era escassa. Imagina há 200 mil anos atrás, quando o nosso código genético estava evoluindo. Naquela época a gente tinha escassez de comida, sabe? O estilo de vida era caçar para comer, ou comer a vegetação que a gente encontrava. E aí, volta e meia, raramente, em específicas estações, a gente encontrava uma coisa que era doce, sabe? Um açúcar. Que poderia ser de uma fruta, poderia ser de algumas frutas menores, de frutas de árvore, ou poderia ser inclusive de mel de abelha. Esse tipo de nutriente, ele foi desenhado para submeter o cérebro a uma experiência espetacular, sabe? Quando a gente encontrava mel de abelha, encontrava uma fruta, a gente tinha essa compulsão por comer o máximo que a gente conseguisse. Porque é uma energia tipo um nitro que você manda pro cérebro e pro corpo, que ele funciona, sabe, com uma fúria, velozmente. E não apenas isso, as estações onde a gente tinha acesso a frutas e açúcar era logo antes do inverno. E a gente sabia, o corpo tinha aprendido por várias gerações que o inverno é um tempo de escassez de comida. Então quando eu encontro uma coisa que é doce, o cérebro já manda o sinal de come até você não aguentar mais, porque quanto mais a gente come, mais a gente consegue armazenar gordura. E essa gordura vai ser muito útil para o inverno, quando a gente não tem comida disponível. Então o sinal que o açúcar manda para o cérebro, ou qualquer coisa doce manda para o cérebro é: come o máximo que você pode, porque isso é energia rápida e disponível, e começa a estocar a gordura porque o inverno está chegando. E isso nos serviu muito por 200 mil anos, quando a gente tinha escassez de comida. Mas hoje a gente tem acesso ao açúcar, ou a coisas que vêm do açúcar, ou, sabe, primos e tios do açúcar, em todos os lugares e a todo momento. E aí o cérebro continua com aquele sinal de vamos comer o máximo que a gente pode, vamos estocar gordura, mas não acontece apenas antes do inverno. Agora acontece 365 dias por ano. A primeira linha de defesa que a gente tem no nosso sistema imune, depois da pele, depois da parede da cidade, são os neutrófilos, que é tipo o policial com o cão farejador. A gente tem bilhões desses caras e quando eles identificam a invasão de um germe, de uma bactéria, de um vírus, eles vão lá lutar com fúria contra esse invasor. E aí tem aquele estudo que deu 100 gramas de carboidrato de uma fonte bem quase pura de açúcar para uma porrada de pessoas que estavam participando. Então eles usaram glicose, inclusive suco de laranja, que você pode pensar, pô, mas suco de laranja é bom pra caramba, mas se ele for apenas feito de açúcar, vai ser uma coisa que vai afetar o teu sistema imune. E essas pessoas tiveram uma redução de 40% da eficiência desses policiais, desses neutrófilos, pelas próximas 5 horas. A gente não está falando de uma redução de 4% ou de 10%, a gente está falando de quase a metade da eficiência do teu sistema imune pelas próximas 5 horas foram comprometidas por uma ingestão alta de açúcar. E você vê, poxa, é realmente uma coisa que eu preciso tomar atenção. E aí essas coisas, o impacto do açúcar não é apenas ele também aumenta a inflamação do corpo. Que isso não apenas afeta o sistema imune, como afeta a nossa longevidade também. Imagina que
quando que você come qualquer coisa que tenha açúcar? E aqui eu tô falando de açúcar natural ou açúcar processado, sabe? Não açúcar, apenas o açúcar branco que você coloca no café ou o açúcar que está no pacote de bolachinha, mas também o açúcar que vem da fruta, porque depois que a gente digere, todos eles são quebrados em moléculas de glicose ou frutose, por aí vai. E essas moléculas, que é a forma digerida do açúcar, imagina elas como se elas fossem moléculas cheias de espinho, sabe? E quando elas estão percorrendo o teu corpo pela corrente sanguínea, elas começam a arranhar as paredes das veias. E aí, como essa é uma coisa ruim, o corpo precisa dar conta dessas moléculas de açúcar. Ele não pode deixar o açúcar do sangue concentrar ou aumentar muito, porque esses negócios estão arranhando as paredes das veias. Então, o corpo libera um hormônio que é a insulina, e a insulina pega aquela molécula de açúcar e guarda ela dentro das células de gordura. E aí você está estocando gordura. É aquele mecanismo natural de estocar gordura quando a gente come açúcar, porque o inverno está chegando. E é por isso que a gente diz que o açúcar é uma substância tóxica, porque se aumenta a concentração do corpo, o corpo muda as prioridades do que ele está fazendo agora para dar conta daquela substância, para colocar ela dentro das células de gordura. Você pode colocar uma quantidade menor de açúcar dentro dos teus músculos se você faz treinamento de força. Se você não faz treinamento de força, muito provavelmente os músculos agora já estão cheios de glicogênio. E aí todo o açúcar, excesso que você come, alimenta as células de gordura. E isso ajuda também no ganho de peso, como é natural de você pensar. Não apenas porque o açúcar liga esse mecanismo de acumular gordura no corpo, mas também por aquele mecanismo de sobrevivência de 200 mil anos atrás, que é o sinal que o açúcar te dá de comer mais. Sabe, quando você come alguma coisa que tem açúcar, você vai além da saciedade da refeição, porque o açúcar está dando esse sinal pro cérebro. Ele está falando assim, o inverno está chegando, vamos comer o máximo que a gente puder para estocar a gordura, para a gente não morrer durante a escassez de comida. Então, sempre que tem açúcar presente em alguma refeição, o cérebro está sempre tentando comer muito mais do que precisa. Agora você coloca isso em todas as refeições, ou na maioria das refeições da tua rotina, e você está rotineiramente, sem saber, comendo muito mais do que você precisa. E isso é uma das principais causas de ganho de peso, obesidade, coisas como diabetes e doenças cardiovasculares. Só que o problema aqui é que a gente encontra açúcar em todos os lugares. É muito difícil você encontrar alimentos que não têm açúcar, porque chegou um tempo que a indústria alimentícia se deu conta de que existe uma substância que faz com que a gente coma loucamente. E se a gente colocar essa substância no alimento que a gente produz, as pessoas vão comprar o nosso alimento, elas vão adorar o sabor, elas vão comer loucamente e elas vão lá comprar mais, não porque elas querem, mas porque o cérebro lá no subconsciente tá instruindo, tá mandando as pessoas fazerem isso. E aí a gente aumenta o lucro e as vendas absurdamente do nosso produto. É uma ideia industrial muito efetiva. Tão efetiva que hoje todos os alimentos industriais praticamente combinam açúcar, sal e óleo. Porque essa combinação é tipo assim, a trindade das vendas do alimento, porque elas aumentam muito a palatabilidade, elas deixam o cérebro num sistema de êxtase. Quando você mistura sal, açúcar e óleo, você deixa o sabor tão evidente que o cérebro fala, pô, essa é a comida que tá dando energia que vai fazer a gente sobreviver ao inverno. Aí você não para de comer esse negócio. E aí, como todo mundo começou a colocar açúcar nos alimentos, inclusive nos alimentos que não são doces, sabe? Você vai comprar salmão defumado no supermercado. Você fala, pô, salmão tem ômega 3, essa lá pra caramba. Você olha nos ingredientes, o segundo ingrediente é açúcar, porque ele aumenta o sabor, ele realça o sabor do alimento, e ainda que é uma coisa que não é doce. Então, como essas coisas estão em todos os alimentos, o comportamento normal das pessoas numa vida urbana que comem comida do supermercado já é de comer muito mais do que elas precisam, sem saber, porque a vida inteira foi assim. Então, a primeira coisa
que eu quero te pedir, ao invés de propor você remover o açúcar, a fase número 1 dessa parte do dia da remoção de micronutrientes é usar 2 dias dessa semana, especialmente usa um dia que você vai para o supermercado e apenas lê os ingredientes dos rótulos de tudo que você compra. Identifica quais dessas coisas não tem açúcar. E presta atenção que quando você compra uma coisa que tem açúcar, ela não vai muitas vezes vir escrito como açúcar na lista de ingredientes. De fato, o açúcar tem vários nomes, porque chegou um tempo que as pessoas começaram a se ligar que o açúcar é bem ruim para elas. E aí elas começaram a ver nos rótulos açúcar e começaram a não comprar aqueles produtos. E aí aquele produto ele usou uns disfarces, e aí às vezes você não vê açúcar, mas você vê dextrose, você vê maltodextrina, você vê xantangam, você vê sabor artificial, você vê sabor natural, você vê néctar não sei das quantas, e todas essas coisas são açúcar com outro nome. Então, por 2 dias, você identifica as coisas que não tem açúcar e você vai ver que são bem poucas. Mas ainda assim, não removem, sabe? Tenha consciência daqueles alimentos que têm açúcar. E sabe, de todo o jogo de marketing que entrei por trás para fazer você comer esse tipo de alimento. Por todo o dano de inflamação, a baixa no sistema imune, o ganho de peso, essas coisas que podem causar. Mas ainda assim come. E quando você comer a fase 2, eu quero que você preste atenção nos alimentos que, ainda com a consciência de tudo que o açúcar está te trazendo em termos de danos e coisas negativas, quais são aqueles que você fala não vale muito a pena? E quais são aqueles que fala, sabe, ainda assim que eu esteja comendo uma coisa que está danificando a minha saúde nesse momento e no futuro, vale a pena. Isso aqui é muito bom, sabe? Eu não vou deixar de comer isso. Identifica, vai ter vários produtos que você vai comer. Pô, esse molho que eu coloco no macarrão, ou essa bolachinha, pô, eles têm açúcar e... Sabe, não é uma coisa que eu posso não comer essas coisas. Eu posso encontrar uma alternativa para aquele lanche ou para aquela coisa que eu coloco no macarrão e não vai me fazer falta. Mas eu tenho aquele chocolate que era o chocolate que a minha avó me dava. E todas as vezes que eu como aquele chocolate, eu honro as memórias que eu tenho com ela e aquilo ali não vou tirar da minha vida nunca. Tudo bem. O único ponto aqui é que a gente esteja consciente. Quanto mais você remover açúcar da tua nutrição, melhor vai ser. Mas isso não quer dizer que você tem que remover ele completamente. A gente consegue, da mesma forma que a gente consegue ter vários hábitos que são muito bons para o nosso corpo, a gente consegue ter alguns hábitos que não são tão bons e eles são compensados. O corpo é forte o suficiente para tomar conta disso. Seja se eu estou me exercitando bem, se eu estou dormindo bem, se todas as outras partes da minha nutrição são boas, eu posso comer alguma coisa que não faz tão bem pro meu corpo, porque não vai afetar tanto a minha saúde, especialmente se é uma coisa que eu gosto demais. Que se eu não trouxer ela para minha vida, eu vou estar sentindo aquela coisa ruim. Não preciso tomar essa decisão agora. Mas toma essa consciência. Então o segundo passo é ver quais são os alimentos que valem, isso vale muito a pena eu, tomar essa porrada, porque isso eu quero muito. E os alimentos que não valem a pena. O ponto aqui é fazer essa escolha consciente. E a terceira fase é remover os alimentos que tem açúcar ou uma variação dele, e que não fazem, você fala assim, realmente eu prefiro não comer essas coisas ou substituir por uma coisa que não tem açúcar. E com essas estratégias, elas podem, mudar ou se alterar de acordo com o tempo. Vai chegar algumas coisas que você fala, essa fatia de pão aqui eu não vou tirar da minha vida, e uma hora você fala, cara, quer saber, uma semana eu vou deixar quieto, e quando você vê não fez uma diferença na tua vida e agora não faz mais parte. Ou você toma algumas férias de alguns alimentos, por uma semana eu não vou comer esse negócio, depois ela volta, e essas coisas não precisam ser setadas agora e escritas, marcadas na rocha nesse momento. Elas vão ser maleáveis. E vai ter alguma outra coisa que você removeu agora que você pode reintroduzir. O ponto aqui é ser consciente disso. Não deixar com que esse consumo seja inconsciente e seja ditado
pelo marketing industrial que está tentando fazer você comer coisas que talvez você não queira. Me diz uma coisa agora. Aprendeu uma coisa que te agregou valor? Fez sentido? Vale a pena compartilhar essas ideias com outras pessoas? Se foi bom para você, compartilha esse vídeo ou esse áudio no Spotify com um amigo ou com alguém da família, porque se agregou valor para você, pode agregar valor para outras pessoas. Vamos espalhar esse conhecimento. O que eu quero é que todo mundo esteja num corpo saudável, numa energia radiante. Eu, você, quem você ama, quem eu amo. Então vamos espalhar essas ideias. Se inscreve aqui no YouTube, se inscreve no Spotify, se você está escutando pelo Spotify, porque cada dia que tiver um vídeo, um conteúdo novo, você vai ficar sabendo. E se esse foi bom para você, o próximo vai ser ainda melhor. Tenha um dia iluminado. Muito obrigado por estar aqui, criando esse espaço junto comigo. Eu te vejo na semana que vem aqui no YouTube ou no Spotify. Tchau.